Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor moral, social ou político sobre elas. Eu sou a Zaida Amate Faneca. Vamos lá pôr o direito às claras. Temos muitos expatriados a trabalhar em Angola e um deles questionou-me se o contrato por tempo determinado desaparece em relação aos expatriados. Então é uma pergunta muito interessante. E porque o tema expatriados em Angola é um tema interessante, eu vou aproveitar esta pergunta e realmente falar do regime contratual dos estrangeiros em Angola. Vamos começar por falar dos estrangeiros com título de residência. E para isto, naturalmente, para terem este estatuto de residentes, tem que lhes ser concedido a residência em Angola e a consequente emissão de um título de residência. Para estes, o legislador diz, e aqui não há alteração nenhuma entre a Lei 7 e a Lei nova, que entra em vigor a 26 de março, diz que aplica-se aos contratos entre empresas nacionais e estrangeiros residentes exatamente nos mesmos termos que se aplica para os cidadãos nacionais. O que significa que todas as considerações que fizemos e que temos estado a fazer sobre a Lei Geral do Trabalho em relação aos cidadãos nacionais aplica-se também a estes estrangeiros residentes. Há aqui uma ressalvazinha que é feita, que é nos casos em que, embora ele sendo residente, tendo um contrato com uma empresa angolana, ele seja colocado a trabalhar noutro local, o legislador diz que se este outro local tiver uma lei que é mais favorável ao trabalhador, então é esta lei que se deve aplicar. Eu vou usar um exemplo para tornar este entendimento mais fácil. A nossa Lei Geral do Trabalho diz que o trabalhador tem direito a 22 dias úteis de férias por cada ano completo de trabalho. Imaginemos que este trabalhador, com estatuto de residente em Angola, com contrato de trabalho com a empresa angolana, é colocado a trabalhar num país que diz que as férias por um ano completo de trabalho são de 30 dias úteis. A conclusão é lógica, não é? 30 dias úteis é melhor do que 22 dias úteis, portanto, o tratamento mais favorável para o trabalhador, a nossa Lei Geral do Trabalho manda aplicar a lei do local onde ele vai estar a trabalhar. Esta é a única ressalva que é feita na Lei Geral do Trabalho para os estrangeiros residentes. Então, dá para responder de imediato aquela pergunta que me foi feita por um expatriado: vamos eliminar os contratos por tempo determinado para os expatriados residentes? Se não eliminamos para os nacionais, embora haja requisitos mais específicos nesta nova lei, também não vamos eliminar para os estrangeiros residentes. Eu recomendo a quem não viu ainda o vídeo sobre os requisitos específicos do contrato por tempo determinado da nova Lei Geral do Trabalho, que o procure aqui no canal para ficar mais ciente de quais são. Então, e como é que ficam os expatriados sem estatuto de residente? Em primeiro lugar, vamos ter que esclarecer que, nos termos do regime dos cidadãos estrangeiros em Angola, e eu vou deixar um link para que vocês possam consultar, o estrangeiro não residente só pode trabalhar em Angola, se tiver um visto de trabalho. Sem título de residência e sem visto de trabalho, o estrangeiro não pode trabalhar em Angola. E se o fizer, o regime diz que pode ser expulso de Angola. Mais do que isso, quem empregar um estrangeiro sem título de residência ou título de trabalho pode inclusive ser condenado a uma pena de prisão de 5 a 10 anos. E se tratar de uma empresa, pode ser condenada em multas avultadas. Então, concedido um visto de trabalho a um trabalhador estrangeiro, ele só pode trabalhar na empresa que patrocinou esse visto. Ou seja, eu não posso ter um visto da empresa A e ir trabalhar na empresa B. O visto de trabalho é, por si, concedido por um período de 365 dias, ou seja, um ano. Isto significa dizer que os contratos também só podem ser de um ano? Não, não significa. O texto da lei diz: o visto é concedido por 365 dias, podendo ser renovado até o termo do contrato. Então, se o próprio legislador diz podendo ser renovado até o termo do contrato, já nos está a dizer que o contrato pode ser mais longo do que um ano. Portanto, pode ser mais longo do que um ano. Agora, pergunta: e então em relação aos trabalhadores estrangeiros não residentes, mas com título de trabalho? Não existem contratos por tempo determinado? Em princípio, e até só porque a sua estadia em Angola depende da concessão de um visto de trabalho, nós já podíamos responder que não. Mas mais do que isso, se nós formos à Lei Geral do Trabalho, no artigo 3º, que tem as definições, o legislador define trabalhador estrangeiro não residente como sendo cidadão estrangeiro com qualificação profissional, técnica e científica
específica, contratado em país estrangeiro para exercer atividade no espaço nacional por tempo determinado. O próprio legislador, quando define o trabalhador estrangeiro não residente, já restringe para por tempo determinado. Portanto, respondendo à pergunta que me foi feita, eu até iria mais longe. Não só não desaparece o contrato por tempo determinado para os trabalhadores estrangeiros, como, se for trabalhador estrangeiro não residente, nem sequer pode ser contratado por tempo indeterminado. A vossa opinião é muito importante para mim. Continuem a comentar, a mandar as vossas sugestões, a mandar as vossas questões. Só assim é que eu vos posso dar um feedback, é que eu vos posso dar a minha contribuição e munir-vos de informação para exercerem os vossos direitos e cumprirem as vossas obrigações.